Estamos recebendo o advogado Giovanni Madeira, que agora também está aí atuando na primeira Câmara, que é de gerenciar conflitos. O nome técnico exatamente é... Giovanni, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Arivan Lima, boa tarde a todos os espectadores da TV Centro-Sul. A satisfação mais uma vez estar aqui. Primeira Câmara de Arbitragem e Mediação do Vale do Guaribas. Primeira Câmara de Arbitragem e Mediação do Vale do Guaribas. E o que é esse instrumento, doutor Giovanni? É justiça privada, digamos assim. Resumindo, justiça privada. É uma instituição que visa resolver conflitos privados entre as pessoas, evitando que mais este conflito chegue ao judiciário, ou a retirada de conflitos que já existam no judiciário. Tá. E como é que funciona? É uma lei antiga, até certo ponto, né? Ela é de 96, a lei da arbitragem. A lei da mediação é mais recente. Tudo isso foi ratificado pelo Código de Processo Civil, que é de 2015, e foi também previsto na reforma trabalhista, né? Então, a lei veio empoderar as partes. Por que eu tenho um problema contigo e eu tenho que ter um terceiro estranho à demanda para dizer de quem é o direito das partes, quando elas mesmas podem sentar, conversar, com a ajuda de um mediador, com a ajuda de um árbitro, e elas mesmas resolverem o problema. Do ponto de vista econômico, doutor Giovanni, qual a importância de um instrumento como esse? Erivan, nós lá, e eu tenho toda a liberdade para falar isso, primamos pela celeridade, sigilo e baixo custo das demandas. Quando uma demanda judicial ela chega, por exemplo, ao magistrado, ao juiz, ao julgador, ao representante oficial do Estado, no Poder Judiciário, isso encarece a resolução de demandas? O que acontece? Cada demanda está se tornando um número a mais no Poder Judiciário. E segundo as estatísticas, não sou eu que estou tirando nada da cabeça, está aí, para quem quiser saber, o CNJ, né? CNJ tem números, tá na internet aí, para quem quiser pesquisar. Infelizmente, o nosso estado do Piauí, em números, é o pior judiciário do país. Tanto em quantidade de resoluções, quanto em quantidade de servidores, quanto em efetividade, quanto em celeridade e principalmente custas. Salvo engano, os dados são bem complexos. Que é a questão econômica, este último item. Isso, os dados são bem complexos de se analisar, muitos deles precisam de conhecimento em estatística, mas dá para perceber muito bem que o Piauí é o estado do país onde as custas, é o quarto estado onde as custas são mais caras. E aí o pessoal, muita gente não paga nada, entre aspas, beneficiário da justiça gratuita, logicamente, porém, aquele custo é repassado à sociedade. Não existe justiça, em sua essência, de graça. Para aquela parte pobre que litiga pela Defensoria Pública, ou até mesmo através de advogado particular, que pede os benefícios da gratuidade de justiça, para aquela parte sai gratuito. Porém, aquilo tem um custo. Tem o custo do judiciário, tem o custo dos servidores, tem o custo do material de expediente, tem o custo da energia, da internet. Tem custo, nada é de graça. Então, se aquela parte não está pagando, a sociedade como um todo está pagando. Então, é uma ilusão dizer que não paga, na justiça não paga nada. Paga sim. Tem uma clássica expressão de domínio popular que diz que um bom acordo, um mau acordo é sempre melhor do que uma boa briga, uma coisa do tipo. Acordo, por pior que seja, é melhor do que uma boa briga. Então, no caso, essa Câmara aí, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de tempo, do desgaste físico, emocional, também tem um aspecto positivo.
Com certeza. A proposta da Câmara é solucionar demandas num prazo máximo de 6 meses. Enquanto que, em primeiro grau, o Judiciário piauiense soluciona demandas um prazo aí médio de 5 anos. Quando o senhor diz primeiro grau, trata-se da estrutura do judiciário em cada município, no caso de Picos, por exemplo. A primeira sentença é porque não tem por cidade, tem por estados, né? O CNJ é por estado. E aí, em média, no estado do Piauí, uma sentença de primeiro grau gira em torno aí de 5 anos para ser dada, né? Aí, quando existe apelação, aí isso pode se estender... 10, 15 anos. 15 anos. Depois ainda tem a execução, que demora mais praticamente 5, 10 anos, com todas as possibilidades de recurso. Doutor Giovanni, para concluir, qual é, o senhor que é um militante forense, que está aí nos fóruns e todos esses espaços aí do judiciário, qual é, na opinião do senhor, aqueles casos, ou existem, isso é para todos os casos, ou tem casos que seriam mais, digamos, comuns para serem tratados na Câmara? Tudo o que se tratar de direito patrimonial disponível. O que eu puder dispor, eu posso tratar numa Câmara. Por exemplo? Por exemplo. E, inclusive, alguns direitos também indisponíveis. É só submeter à apreciação do Judiciário com parecer ministerial, parecer do Ministério Público. Por exemplo, tem um problema com o meu patrão. Eu posso, meu patrão não quer me pagar, eu posso, de livre e espontânea vontade, deixar prescrever. Não ajuizo nenhuma demanda, deixo para lá. É uma faculdade minha? Posso, muito bem. Sou proprietário de uma empresa, alguém está me devendo, seja fornecedor, seja cliente, alguém está me devendo. Fica meio que caro e inviável levar para a justiça. Resolve-se lá. É um direito patrimonial disponível. Pode ser cobrado ou não ao meu bel prazer. Então, queria também deixar claro que o estado do Piauí não é um dos piores da federação em questão de números, não por conta dos juízes, não por conta dos servidores. É porque nós temos, e isso eu digo a nível Brasil, nós temos uma cultura de tudo se judicializar. Inclusive, para os mais velhos, né? Até uma expressão... O processo funcionava como uma forma de ameaça. Era uma afronta você processar uma pessoa. Então, eu ainda escuto de pessoas com um pouco mais de idade, o cliente diz, vou ajuizar um processo contra você, não me ameace. Então, o processo judicial também é tido como uma forma de afronta, de ameaça, tem essa mística ainda. O processo, ele tem que objetivo, quando alguém leva uma causa quando faz o ajuizamento, qual é o objetivo? O ajuizamento é submeter à apreciação de um juiz, à apreciação do judiciário, um conflito, buscando a pacificação social daquele conflito. Isso a Câmara também objetivo realizar? 100%. É nosso objetivo, com rapidez, sigilo e baixo custo. Agradecemos aqui ao advogado Giovanni Madeira a presença, a participação aqui no Jornal Centro-Sul. Colocamos o microfone à sua disposição para concluir, doutor Giovanni. Agradeço mais uma vez o espaço concedido. Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos em nome da Primeira Câmara de Arbitragem e Mediação do Vale do Guaribas. Forte abraço a todos.